Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa. As pessoas que estão pela primeira vez, sintam-se abraçadas. Se precisarem de algum esclarecimento, no final, podem falar para esclarecidos. Nós vamos chamar a nossa amiga Andréia para fazer a leitura e a organização. Boa noite. Boa noite. A prece citando o Evangelho de Allan Kardec. Em ação de graças por um favor omitido. Prefácio. Não devemos considerar acontecimentos felizes só os fatos de grande importância. Os menores, em aparência, são muitas vezes mais influentes em nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e lembra mais aquilo que o aflige. Se registrássemos diariamente os benefícios que recebemos sem os ter pedido, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanto e humilhados pela nossa ingratidão. Todas as noites, quando elevarmos a alma a Deus, devemos procurar recordar os favores que nos foram concedidos durante o dia e agradecê-los. Principalmente nos momentos em que experimentamos o efeito da sua bondade e proteção, que por um movimento espontâneo devemos testemunhar a nossa gratidão. Para isso, basta que em pensamento lhe reportemos o benefício sem que seja preciso desviar-nos do nosso trabalho. Os benefícios de Deus não constituem somente nas coisas materiais. Devemos agradecer-lhes as boas ideias e inspirações felizes que nos são sugeridas. Ao passo que o homem orgulhoso as atribui a si e o incrédulo ao acaso. O que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Para isso, são inúteis as longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirastes. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos leva a atribuir a Deus o que de bom nos acontecer testemunhará um hábito de reconhecimento e de humildade que nos granjeará a simpatia dos bons espíritos. Prece. Deus, infinitamente bom, seja bendito o vosso nome pelos benefícios que me concedestes. Indigno seria eu se os atribuísse ao acaso ou ao meu próprio mérito. Bons espíritos, que sois os executores da vontade de Deus, e vós, em especial, meu anjo da guarda, aceitai o meu reconhecimento. Afastai de mim o orgulho pelo benefício recebido, e que jamais eu possa fazer mau uso dele. Continuando nessa sintonia, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, por excelência, nosso irmão maior, e a espiritualidade amiga que já estava aqui preparando o semente para o estudo da noite, que possamos entender toda essa mensagem que vai ser passada do seu Evangelho e que possamos viver no nosso dia a dia, através da nossa mudança de hábito, das nossas mudanças de pensamento, das nossas mudanças de sintonia, que possamos sintonizar os nossos amigos espirituais protetores, nossos anjos de guarda, para uma vida mais saudável, física e espiritualmente. Sempre lembrando que nunca estamos sós. Deus não desampara ninguém. Basta nos sintonizemos a espiritualidade maior, que nos ampara sempre. Jesus, nosso Mestre querido, nos ampara e proteja, hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós temos a nossa irmã Eliana Mara de La Torre, da Casa de Jesus de Balneário. O tema é Revelação Espírita, Resposta de Deus. Então, Pai, seja bem-vindo. Obrigada, Jesus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus nos envolva em sua luz, em sua paz, possamos, em comunhão com a espiritualidade amiga, refletir sobre o tema desta noite. Revelação Espírita, a resposta de Deus. É parte de uma frase de Joana de Ângeles que nós emprestamos para abrir a nossa exposição
para que possamos, entendendo, a partir desta frase e de outras questões que vamos refletir, a importância da doutrina espírita em nossas vidas, para que possamos valorizar todo o trabalho do codificador Allan Kardec para que chegasse até nós esta revelação, a doutrina espírita. Nós sabemos que a doutrina espírita é a terceira revelação. Ela vem revelar aos homens que a morte não existe, que somos imortais. Tudo que Moisés trouxe e Jesus, com o cristianismo, a terceira revelação, ou seja, o Espiritismo vem confirmar que realmente é real e que nós estamos aqui neste mundo físico para a evolução, para entendermos que a prática do bem e do amor vai nos levar à recompensa espiritual. Estamos aqui num mundo físico, num planeta de provas e expiações, com o propósito de evoluirmos, de trabalharmos para a aprendizagem. E a terceira revelação vem contribuir com este objetivo, nos trazendo, além das informações, o consolo para as nossas vicissitudes, para as nossas dificuldades, nos dando a força que precisamos através do conhecimento, do entendimento, do trabalho, da caridade, buscando esta aprendizagem que faz parte da nossa evolução. Então, as revelações chegaram e o Espiritismo é a mais recente, apenas 158 anos. As revelações são formas de auxílio e despertamento das criaturas que, através do conhecimento de aspectos da verdade, funcionam como alavancas do progresso moral e intelectual. Isso consta da obra A Gênese, Allan Kardec, no primeiro capítulo, edição da FEB. E aí nós vamos refletindo revelação, né? Do latim, esta palavra é revelare, e traz em sua raiz velum, véu, o que significa sair do véu e, figuradamente, descobrir. Aí nós vamos entrando numa análise, apesar de rápida, importante, que as revelações foram vindo de acordo com o nosso entendimento, de acordo com a maturidade que a humanidade tinha para receber. Mas todas elas, como diz na citação de Kardec, funcionam como alavancas e vão proporcionando o progresso moral e intelectual da humanidade. Então, todas elas vieram com o mesmo objetivo. E aí Allan Kardec também indaga na questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? E os espíritos respondem: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário fica deslumbrado. E nós podemos fazer isso na prática, sentimos isso na prática quando uma luz forte toma o nosso rosto, os nossos olhos, como nós não conseguimos olhar firmemente. Da mesma forma, as revelações, cada uma a seu tempo, de acordo com a nossa condição, né, a nossa condição física e a nossa condição espiritual. Somente quando a humanidade estava pronta, veio cada uma delas, né? E o Espiritismo começa, então, através da comunicação dos Espíritos. E eles, no Livro dos Espíritos, no capítulo Prolegômenos, eles
trazem toda uma informação, uma orientação para Kardec, o nosso codificador, para que ele se fortalecesse e para que ele fosse corajoso. Ele foi, com certeza, que as informações viriam. Então, nesse capítulo tem as orientações. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Além desse capítulo, Prolegômenos, que tem as orientações, no Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, o Espírito de Verdade nos traz a mesma orientação, nos falando que os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, como um imenso exército que se movimentam, desde que de Deus, recebeu o comando, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. Vejam a importância, é uma espécie de poema muito profundo, que nos traz as orientações da chegada do Espiritismo, da terceira revelação. E neste prefácio já nós podemos ver o caráter, o verdadeiro caráter da doutrina espírita, a universalidade, ou a sua essência, universalidade, que essa doutrina foi trazida pelos Espíritos através de diversos médiuns, não foi de um único médium, E essa questão nos dá a autoridade do Espiritismo, nos traz, com toda a sua força, a fé inabalável nesta doutrina que foi ditada pelos Espíritos. Então, esse, para o nosso entendimento, é muito importante, que os ensinamentos vieram de diversos pontos, através de diversos médiuns. Tudo isso com o objetivo de instruir e esclarecer a humanidade. A primeira obra básica que a espiritualidade nos mandou foi o Livro dos Espíritos, que é o maior tratado sobre a ciência do Espírito. Nós podemos buscar diversas literaturas para a nossa aprendizagem em diversas áreas de conhecimento, mas quando se trata de Espírito, o maior tratado sobre a ciência do Espírito é a doutrina espírita, através da sua obra básica, o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra. É a única ciência que se dedica a estas questões, como, por exemplo, entre tantas outras, fenômeno mediúnico e existência do Espírito. Um dos capítulos do Livro dos Médiuns, que Kardec indaga: há espíritos? E ainda vai nos trazer luzes sobre a dualidade espírito e matéria. Vamos entender Deus, nosso Pai, como Criador, o Criador do Universo, a inteligência suprema, Criador de todas as coisas, causa primeira, onde Ele vem nos explicar, nos esclarecer sobre a dualidade espírito e matéria. Quando surgiu a doutrina espírita, ela vem com o marco da publicação do Livro dos Espíritos, em 18 de abril de 1857. Traz no capítulo Prolegômenos, como falamos antes, observações que os espíritos superiores fizeram a Allan Kardec. Allan Kardec, como missionário, tinha como objetivo trazer essa doutrina para nós. A doutrina que demonstra e que prova que somos espíritos imortais e que estamos aqui num processo evolutivo.
Estamos já há milhares de anos nesta caminhada evolutiva, até nos tornarmos espíritos puros. E com isso o Espiritismo vem esclarecendo as questões básicas, né? Quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. São perguntas essenciais, são respostas que nós precisamos e com certeza buscamos a vida toda. E os Espíritos, então, neste capítulo, Prolegômenos, eles dizem, uma das citações a Kardec: ocupa-te, cheio de zelo e perseverança, do trabalho que empreendeste com o nosso concurso, pois esse trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um novo edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Olha que profundo isso e a abrangência. Se nós formos interpretar, né, rapidamente podemos tirar aqui a questão. Em nenhum momento a doutrina espírita e Kardec coloca que o espiritismo irá predominar e que acabará todas as religiões. Nada disso. Coloca que prevalecerão, né, os mesmos princípios. E que esta é a função, reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. Entre as orientações aqui ele coloca: esse trabalho é nosso, e que Kardec teria a ajuda da espiritualidade. É uma revelação, né, do mundo espiritual em comunhão com o mundo físico, através de Kardec e do trabalho dos médiuns aqui neste plano. Então o Livro dos Espíritos tem origem num trabalho conjunto entre os dois planos da vida. A sua essência são espíritos reveladores, à frente o espírito de verdade. Então Jesus colocou para nós que um dia ele enviaria o Consolador prometido. E nós entendemos isso porque entendemos que para a chegada do Espiritismo houve um planejamento espiritual para a vinda da nova luz. Em 1857, então, o Livro dos Espíritos é um marco do início da doutrina espírita. Esse planejamento foi no mundo espiritual. E a chegada do Espiritismo também vem iluminar o mundo numa época em que houve necessidade de que o mundo passasse por mudança. Houve merecimento da humanidade. Porque, né, antes do Espiritismo, nós estávamos na Idade Média, símbolo histórico do atraso, da ignorância da humanidade e da intolerância. E o século XIX, então em meados do século XIX, eclode a doutrina consoladora, como nós entendemos que o Cristo nos mandou. Acontece também, nessa época, a invenção da imprensa, a reforma religiosa, o iluminismo, grandes descobertas marítimas e a Revolução Francesa. Aí nós entendemos mais um pouquinho do merecimento da humanidade, né? Em receber o Consolador prometido por Jesus. Quando ele disse: eu rogarei ao Pai e eles vos dará um outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, e vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que eu vos disse. Está em João capítulo 14, versículo 16 a 26. Quando nós relemos os ensinamentos de Jesus, e quando nós encontramos na doutrina espírita o consolo, os esclarecimentos que nós precisamos diante das nossas dificuldades, das nossas vicissitudes, nós vamos cada vez mais tendo a convicção
de que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus. É a terceira revelação. A primeira em Moisés, né, em 1250 a.C., a segunda é Jesus, o cristianismo, né, 33 depois, né, de Jesus, e o Espiritismo, como já falamos, em 1857, especificamente em 18 de abril. O codificador Hippolyte Léon Denisard Rivail, Allan Kardec, nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. É uma reencarnação rápida, né? 65 anos. Desses 65 anos, mais ou menos, né, 15 anos, ele se dedica à doutrina espírita. Então, nós vemos a importância de refletir, apesar de que datas e épocas não contribuem muito para a nossa aprendizagem. Mas é importante essa reflexão, porque quando nós podemos ver, em mais ou menos 15 anos, Allan Kardec fez todo esse trabalho da codificação. É claro, com o concurso dos espíritos. Mas em nós, né? Em quanto tempo nós estamos na doutrina espírita e nós estamos estudando, nós estamos realmente expressando a nossa gratidão pela doutrina que temos, dispensando um tempo para os estudos, para o conhecimento da doutrina, lendo as obras básicas, lendo as obras subsidiárias, correspondendo com o chamamento das casas espíritas para o estudo das obras básicas, né? Tudo isso nos leva a refletir que realmente o Espiritismo é uma ciência. E para que se conheça uma ciência, é preciso dedicação, é preciso estudo. Então nós vamos entendendo com o estudo que o Espiritismo é essa ciência que observa e estuda as manifestações, as comunicações dos ensinos dos Espíritos. E através desses estudos surge a filosofia. Nós vamos pensando, nós vamos refletindo sobre essas respostas, sobre esses estudos, que vão gerar uma consequência muito importante na nossa vida. E essa consequência é a transformação moral, a transformação religiosa nossa. À medida que nós vamos tendo o entendimento desses ensinos, dessa ciência, nós vamos incorporando esses conhecimentos. E não só na parte intelectual, mas na parte moral também. Então são as duas colunas que, como diz Emmanuel, para alçarmos voo na nossa evolução, nós precisamos de duas asas. A asa do conhecimento e a asa da moralidade, da nossa reforma íntima, da nossa transformação moral. E isso só vem através do conhecimento. Então, a doutrina espírita é uma ciência que, como todas as ciências, para que tenhamos conhecimento, precisamos de estudo, precisamos trabalhar, para que entendamos o seu mecanismo, né, que Kardec nos traz, através das 5 obras. Como é que ela chegou? Qual é o marco, né, da chegada da doutrina espírita? Nós falamos que é o Livro dos Espíritos. Mas antes disso, teve uma fase, né, de fenômenos, foram fatos inusitados das manifestações espirituais que chamavam a atenção dos americanos. Então começa em Hydesville, através das irmãs Fox, né, Margaret e Kate, que observam e que respondem a um espírito que havia sido enterrado numa parede e que começa a se manifestar por efeitos físicos, que é pancadas, ruídos. E a menina mais nova, Kate, então corresponde, e dali surge um alfabeto, né, através das batidas, e há, né, um movimento através dos fenômenos. São as primeiras comunicações. E também em toda a Europa, as mesas girantes e falantes tornaram-se comuns nos salões europeus. Então as mesas davam pancadas e isso era motivo de diversão.
Mas Allan Kardec é convidado pelo seu amigo Fortier para assistir ao movimento das mesas girantes, né, das mesas dançantes. E ele observa, como um cientista que era, vai observando esses fenômenos e constatou, através de várias reuniões, que existia algo mais. Então ele faz, num certo dia, a seguinte pergunta: como pode uma mesa pensar sem ter cérebro e sentir sem ter nervos? E a mesa constatou: não é a mesa que responde, mas as almas dos homens que já tinham vivido na terra e que se utilizam da mesa para se comunicarem. Então, surge daí, desse questionamento e dessa resposta, né, a convicção de que do outro lado, no mundo espiritual, estavam os espíritos. Então, o professor Rivaio, o que ele fez, né, durante esse tempo? Observou fenômenos, estudou-os profundamente, tirou conclusões lógicas, usou o método experimental e a razão, como cientista que era, os conhecimentos que detinha e o bom senso, eliminando tudo o que conduzisse à ingenuidade e à credulidade excessiva. Kardec sempre caminhou lado a lado a ciência, nos deixando também, né, a consideração que um dia, se o Espiritismo não caminhar, né, com a ciência, que abandonemos o Espiritismo e fiquemos com a ciência. Ou seja, tudo que o Espiritismo diz deve ser comprovado. Então, do seu trabalho metódico e inteligente, usando o nome de sua antiga personalidade druida, surgiu o monumental O Livro dos Espíritos, sob a orientação do Espírito de Verdade. Então, nós vemos aí uma característica de Kardec, né? Uma humildade, porque ele era um cientista, um professor muito conhecido. Se ele colocasse o seu nome, né, como codificador da doutrina espírita, e ela se propagasse, poderia ser dito, né, pelos incrédulos, pelos opositores, que foi graças ao prestígio de Allan Kardec. Então, para isso, ele usa um nome de outra encarnação. E aqui a ilustração da primeira obra do Livro dos Espíritos, a primeira edição em 18 de abril de 1857, com 501 questões, e depois a segunda edição, que é a que nós temos, em 16 de março de 1860, com 1019 questões. Então, a obra fundamental do Espiritismo é a obra básica que dá origem às outras 4. O Livro dos Espíritos, que é uma síntese da doutrina espírita, vem inaugurar o que nós conhecemos como a Era do Espírito. É a partir dele que nós começamos a entender, a estudar a Era do Espírito. As três revelações são importantíssimas, né? E o Espiritismo concorda plenamente, elas trabalharam todas para a nossa evolução. A lei antiga de Moisés traz verdades incontestes, né, no Antigo Testamento, ensinos do Cristo no Novo Testamento, que nós temos aí o cristianismo à luz do Espiritismo, né? E a terceira revelação do mundo espiritual, onde nós vamos então encontrar todas as respostas que nós precisamos. A doutrina ainda tem um tríplice aspecto: é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião, porque ela contribui para a nossa evolução, para a nossa transformação moral. É uma ciência porque ela estuda, ela observa, né, os fenômenos através dos ensinamentos, das comunicações dos espíritos. É uma filosofia porque gera em nós uma reflexão, um pensamento, uma mudança de comportamento que vai trazer uma consequência, que é a transformação moral. Por consequência, é uma religião que nos torna
homens melhores. O Livro dos Espíritos, ainda, como obra básica, e encerrando aí toda a doutrina espírita, todas as 5 obras, né, que nós chamamos de Pentateuco Espírita, é alimento permanente para a inteligência e o sentimento humanos. Quanto mais nós estudamos a doutrina, mais nós queremos nos aprofundar e mais nós queremos saber. Fala-nos silenciosamente sobre os múltiplos assuntos, todas as dúvidas que nós tenhamos, todos os assuntos que nós queiramos saber, o Espiritismo vai nos responder. Chama-nos a atenção para a vida que nos envolve e que se desdobra em 1000 formas à nossa volta. Dirime dúvidas. Nós começamos a entender, a observar a vida num aspecto diferente, né? Valorizando as coisas que nós temos, os reinos, por exemplo, da natureza, toda a criação, nós vamos entendendo a sua significação, o seu sentido. Ensina-nos a melhor compreender Deus, mas sobretudo senti-lo como o Criador, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Como Jesus nos disse, a doutrina vem confirmar, Deus é Pai, é infinitamente bom, é justo, e nós o conhecemos e o sentimos através dos seus atributos. E Ele é infinitamente bom e justo, sempre. Revela-nos o sentido espiritual da vida, com sua progressão contínua dentro da lei de evolução, ora ligada à matéria, ora em estado livre. A partir do momento que nós vamos entendendo isso, que estamos aqui momentaneamente, no mundo físico e de um momento para o outro podemos retornar ao mundo espiritual e a vida continua. Então essa continuidade, essas diversas existências que vamos tendo, essa convicção, né? Nós espíritas não acreditamos em reencarnação, nós temos convicção na reencarnação. Nessas oportunidades que vamos tendo para a aprendizagem, para a evolução, para reparar, né, as questões que nos equivocamos no caminho. E isso é muito importante porque com esses conhecimentos nós vamos nos libertando de culpas, vamos nos libertando dos nossos equívocos e vamos pensando cada dia um novo dia, uma nova proposta, uma nova existência para a aprendizagem, para refazer as coisas que a julgarmos necessárias. Então o Espiritismo mostra-nos serem infinitos os universos material e espiritual, criação de Deus. E Jesus já nos disse que há muitas moradas na casa do Pai. E o Espiritismo vem confirmar a existência, né, da pluralidade dos mundos. Esclarece a tormentosa questão do bem e do mal. Nós vamos entendendo, como diz Joana de Ângeles, que o mal que nos faz mal é o mal que fazemos, é o mal que existe em nós. Então, a partir do momento que nós vamos entendendo que, né, o mal é a ausência do bem, e se nós estivermos em harmonia, em sintonia com o bem, fazendo o bem, sendo homens de bem, nós vamos eliminando o mal da nossa existência. O Espiritismo ainda relaciona as leis morais de forma didática e simples para a compreensão das inteligências comuns. A partir do momento que nós vamos entendendo que as leis do Pai são imutáveis e que nós somos regidos pelas leis divinas, como por exemplo a lei de amor, a partir do momento que nós entendemos a importância da lei do trabalho, por exemplo, né? Que nós vamos entendendo que o homem de bem pratica a lei de amor, a lei de caridade, nós vamos entendendo que o processo, quando entendido, se torna mais fácil. Isso só através do conhecimento. O Espiritismo ainda combate o materialismo em suas diferentes faces, mostrando a sua incongruência diante da realidade patente
da existência de Deus, de suas leis e do espírito imortal. O Espiritismo tem como missão vencer o materialismo. Mas não, o Espiritismo de forma alguma nega a importância desse mundo físico, das questões materiais para a nossa aprendizagem, para a nossa evolução. Mas isso coloca muito bem na questão da conquista desse mundo físico, da horizontalidade, para que vislumbremos sempre no horizonte os nossos objetivos, as nossas metas, de crescermos, evoluirmos aqui também nessas questões, de buscarmos um trabalho digno, de buscarmos sempre uma qualidade de vida, mas que isso não se torne um ponto mais importante da nossa meta, que a nossa meta seja a nossa evolução, que nos entendamos enquanto espíritos, seres imortais, que aqui estamos para evoluir. Indica a realidade das vidas sucessivas na Terra, dando um novo e correto entendimento à antiga doutrina da reencarnação do espírito, retificando os desvios e enganos das velhas concepções. Então nós vamos entendendo que a vida é única, mas nós vamos tendo várias oportunidades, várias existências, para que a gente possa trabalhar nessa evolução espiritual. A nossa caminhada sempre, né, para chegarmos um dia a ser espíritos puros. Então nós temos um modelo, um guia da humanidade que é Jesus. Indagado os espíritos por Allan Kardec, eles responderam que nós temos um modelo e guia da humanidade, Jesus. Coloca em evidência o caráter religioso da doutrina espírita, livre dos cultos exteriores, das diversas denominações religiosas, mostrando que a verdadeira adoração ao Criador há que partir do coração da criatura, de seus sentimentos e não de atos exteriores. Quando nós passamos, e a doutrina contribui muito para isso, a entendermos Deus em nós. E a entendermos que esse encontro é através da nossa mudança, da nossa moralidade, da nossa reforma íntima. E é através da caridade, porque a caridade é a ponte que nos liga ao próximo. E através desse trabalho, através do outro, como Jesus nos colocou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso vai nos trazendo esse caráter religioso da doutrina espírita, quando nós entendemos que fazendo para o outro o que gostaríamos que nos fosse feito é o caminho certo. A importância da doutrina espírita, né, o poder de síntese dos espíritos reveladores. Cada uma das partes do Livro dos Espíritos deu origem a outras 4 obras fundamentais, que é o Pentateuco Espírita. Então, o Livro dos Espíritos dividido em 4 partes, né? A primeira parte das causas primárias vai dar origem à Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, publicada em 1868. A segunda obra, a segunda parte do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, vai dar origem ao Livro dos Médiuns, 1861. Apesar dele ter esse nome, ele não é exclusivamente aos médiuns, aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Porque médiuns todos nós somos, segundo Kardec, a mediunidade é inerente ao homem. Então, por consequência, o Livro dos Médiuns é para todos nós lermos e entendermos que através do conhecimento nós vamos construir a nossa defesa, né? Vamos trabalhar na profilaxia, na nossa limpeza fluídica através do conhecimento. E vamos trabalhar com o conhecimento, entendendo o que realmente é um fenômeno, né, da mediunidade e o que não é.
para que a gente possa entender se realmente tem uma mediunidade ostensiva, nós precisamos estudar. A terceira parte das leis morais originou o Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864 e 1865. Essa diretriz, esse código de luz nas nossas vidas, essa diretriz, essa luz imperecível, porque o Evangelho nós podemos fazer todos os minutos, todos os momentos da nossa vida. Podemos e devemos instituir o Evangelho no lar, que vai proporcionar um momento de aprendizagem para a nossa família, e nós vamos conseguindo aí estabelecer um ponto de luz na nossa casa, no nosso lar, contribuindo com a evolução dos entes queridos, dos encarnados, dos desencarnados também, da nossa vizinhança, da nossa cidade, do nosso estado, país, do nosso planeta, contribuindo com a alegria, com a paz, com a luz do universo. Então essa é uma obra realmente que nós não podemos, como todas as obras espíritas, mas o Evangelho de Jesus vai nos auxiliando na nossa caminhada evolutiva e moral. A quarta parte das esperanças e consolações, o céu e o inferno ou a justiça divina segundo o Espiritismo, 1865. Aqui nós vamos entender a questão do céu, a questão do inferno, vamos entender o que acontece conosco depois do nosso desencarne. Voltando então à questão que nós introduzimos, a doutrina espírita, nós vamos entender como Joana de Ângeles, que a revelação espírita é a resposta de Deus aos clamores dos homens. Ela veio no momento certo que a humanidade estava preparada para receber. Resta-nos saber e refletir hoje, nessa noite principalmente, o que nós estamos fazendo com essa resposta de Deus aos clamores dos homens. Porque nós estamos observando o momento que nós estamos vivendo no nosso mundo, no nosso planeta, e o que nós estamos fazendo com a doutrina que nós recebemos. Será que nós estamos realmente correspondendo com essa resposta recebida por Deus? Estamos trabalhando na busca do conhecimento dessa base, dessa doutrina que tem como base o Evangelho de Jesus, que é o guia e modelo de toda a humanidade. Essa doutrina que encerra esses três aspectos, o científico, o filosófico e o religioso. Estamos permitindo que essa doutrina contribua com a nossa evolução, com o nosso trabalho. E, acima de tudo, nós estamos permitindo que esses princípios fundamentais, como a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos, a reencarnação, o livre-arbítrio, todos os princípios que a doutrina traz e que trabalha especificamente na restauração do Evangelho de Jesus, com o fim, com o objetivo de renovar o homem e o futuro espiritual dele. Nós estamos realmente contribuindo para que esse Evangelho, essas obras básicas, deem a sustentação necessária para a nossa evolução. Então, Kardec trabalhou para a codificação, em comunhão com a espiritualidade. Nós também temos a espiritualidade amiga que nos auxilia no nosso trabalho, na nossa aprendizagem. Que não nos esqueçamos desse propósito da espiritualidade, em contribuir com o trabalho de Kardec, com o trabalho de Jesus, nos ajudando a trilhar esse caminho do bem, a nossa evolução, rumo a esse grande objetivo que é nos tornarmos espíritos puros, com o entendimento desse processo de aprendizagem, desse momento de transição, desse tempo que temos aqui do berço ao túmulo, para em cada reencarnação, em cada existência, progredirmos sempre mais e mais e mais.
Então fica essa reflexão, que Jesus nos abençoe nesse propósito de correspondermos com essa resposta de Deus aos nossos clamores, porque hoje nós ainda pedimos um mundo melhor, nós pedimos um mundo de paz, mas esse mundo melhor, esse mundo de paz, de amor, de caridade, depende agora exclusivamente do nosso trabalho. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos, nossos agradecimentos à casa que nos convidou para a reflexão através da exposição desta noite.